Malu, por favor, você poderia falar aqui na página 16, em fatologia, na quinta linha da fatologia, penúltima aqui no caso, o livro Diário Spiritualis, de Emanuel Swedenborg, e depois sobre o pioneirismo das pesquisas de experiência de quase morte. O livro, no nosso período histórico lá da projeciologia, que os nossos professores estudam, ou se não estudam, deveriam estudar, porque faz falta, esse autor sueco, Emanuel Swedenborg, ele era o homem que tinha a biblioteca da época mais importante. Não devia ser muita coisa, mas já era muito, né? Porque a impressão ainda era muito rara, século XVII. Então, ele escreveu um livro sobre as experiências projetivas dele, com uma visão totalmente mística, chamada Diário Spiritualis, em latim, que quer dizer o diário espiritual. E, a partir dali, na verdade, essa experiência que ele estava tendo, ele estava sendo monitorado por um amparador, chamado Zéfiro, e que ele, na época, confundiu com Jesus Cristo. Você vê que todo mundo que tem experiência projetiva não sabe a quem atribuir o autor, vai falar de acordo com a sua crença. Pode ser Alá, Buda, enfim, Shiva, o nome que a pessoa achar que é, mas um amparador que está ali, técnico, tentando ajudar, tentando produzir um nível de esclarecimento maior, de lucidez para aquela pessoa. Então, é um livro bem interessante, é um livrinho pequeno, eu não trouxe aqui, mas eu tenho na minha biblioteca, e é um livro interessante pela época em que ele foi produzido, né? Ele também tinha precognições, além do fenômeno projetivo. Malu, esse que você tem é a edição da onde? É uma edição brasileira, antiga. Você sabe se ele tem recente? Tem um teletertuliano perguntando, está querendo ler, provavelmente. Ah, você acha, no sebo. Entra na estante virtual e põe Diário com dois Is espirituais, ou põe o Swedenborg, que você vai cair no livro. Não, é um livro bem fácil de se encontrar, não é um livro raro, não. E você me perguntou também sobre o outro, que foi o do Raymond Moody. Eu tive a oportunidade de estar pessoalmente, trabalhar com o professor Raymond Moody na Argentina, porque nós realizamos lá, em parceria com uma instituição, nós organizamos um congresso chamado Vida Depois da Vida. E nesse congresso eu ia falar sobre a projeciologia, com o tratado, e o Dr. Raymond se encontrava com a esposa nesse evento. Ele até deu um workshop lá também. E ele, em 1975, por aí, ele teve assim a audácia, né, no caso, ele como pesquisador, teve a audácia de pesquisar o fenômeno da experiência fora do corpo, em laboratório, e desencadear isso. Escreveu esse livro, que foi uma bomba, causou um super choque. E, posteriormente, no período que eu encontrei com o professor Raymond aqui na Argentina, em Buenos Aires, foi em 1995, 96, que nós nos encontramos lá, nesse evento, ele já estava fazendo pesquisas também na Grécia. Ele foi à Grécia, fez uma série de pesquisas lá sobre o oráculo de Delfos e tudo mais. E ele, pessoalmente, teve experiências de clarividência. O mais interessante é que ele negou essas experiências até o último minuto. Ele, inclusive, quando foi questionado nesse evento sobre essas experiências, se ele então tinha clarividência, se ele tinha visto realmente o familiar que ele disse que viu, ele falou que são hipóteses. Então, quando a pessoa fala que são hipóteses, o editor dela deve estar sentado na primeira fila e ela não pode falar, porque ela está presa ao processo da Money Society. Então, era o caso e ele não podia afirmar, coisa que aqui a gente tem essa liberdade toda de falar, porque ninguém está dependendo nada, porque os nossos livros são com cessão integral de direitos autorais. Então, isso facilita muita coisa e a gente pode falar e trazer a realidade. E ele não, ele estava ainda escravo daquela condição. Eu achei esse episódio interessante comentar para ver que, quando surgiram esses primórdios de pesquisa, esses pesquisadores ainda pertenciam à sociedade, à comunidade científica convencional, e eles estavam bastante presos ao paradigma cartesiano e, por isso, não tinham a nossa liberdade de ação, mas ajudou muito. Na época, ajudou muito. Até hoje, né, Malu, é difícil. Enquanto você vê pesquisadores presos ao paradigma convencional, é difícil a pessoa ter a liberdade que nós temos aqui de falar abertamente sobre esses assuntos. Né? Tem um preço, né?
Tem um tudo preço a pago pagar. assim direitinho, tem preço. A pessoa tem que entender que não é assim, vai saindo, vai falando, não é bem assim. Primeiro que ela tem que ter autodefesa para bancar as autoconvicções. Autoconvicções exigem autodefesas, principalmente se trata de um paradigma que é extrafísico, que é multidimensional. Então, a pessoa, para chegar a falar com total liberdade e abrir o jogo e poder ter isso tudo, ela tem que ter bancado todo um histórico anterior para poder conquistar. Essa liberdade se conquista, né? E não é simples assim. Eu também queria que você falasse, retomasse o tema na página 19, masculinologia. Segunda linha, você começa colocando ali sobre o escritor francês e futurólogo da projeciologia, Honoré de Balzac. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história na relação com esse pesquisador e falasse um pouco mais dele. Nessa existência, eu não fui uma grande leitora da comédia humana, até quando, em 2008, aquele curso nosso, Heterocrítica de Obra Útil, que é realizado pelo CAEC, a partir da obra de um autor, fez 2 edições especiais, um sobre o Cristo Espera por Ti e o outro sobre a obra de um balzaquista, pesquisador, que já dessomou, meu amigo Osmar Ramos Filho, que fez a crítica daquela obra. Para fazer a crítica, ele escreveu um tratado de 700 páginas sobre o livro Cristo Espera por Ti, de autoria de Honoré de Balzac, mas psicografado no tempo atual, em 65, pelo professor Valdo Vieira. Então, eu fui convidada para substituir alguém nesse curso e fazer uma biografia de Balzac. Para isso, havia 10 dias, o que é ótimo, né? Você assim fala assim, olha, você tem 10 dias para preparar a biografia de um autor. Não é porque eu falo francês que eu vou saber a biografia do autor, e muito menos aquela obra gigantesca, de mais de 2.000 personagens, 86 livros. Falei, bom, vamos em frente. O que se pode fazer? Vou fazer o melhor que eu puder. É meu hábito aceitar desafios. Então, fui lá e fiz o melhor que pude, realmente. Mas eu comecei a estudar. Primeiro que eu ganhei de uma pessoa a obra mais importante, que é de pesquisa, que o próprio balzaquista comentou comigo, que era a obra que ele usava, que era a obra de um escritor francês chamado André Malraux. Ele escreveu um livro chamado... um livro com o nome Prometeu. Prometeu e la vie de Balzac. Quer dizer, Prometeu, a figura de Prometeu, da mitologia, e a vida de Balzac. E esse livro realmente é muito, muito importante. Mas as obras sobre Balzac são milhares. Então, eu comecei a reunir o que eu podia de melhor, tendo facilidade, porque com o idioma francês é uma língua que, para mim, eu tenho total identificação e facilidade. E eu percebi da minha intimidade com o autor. Ao começar a fazer a pesquisa biográfica, alguém que quer ter retrocognição vai fazer pesquisa, principalmente pesquisa biográfica, não interessa de quem. Eu fui pesquisar a vida de Balzac e encontrei uma personalidade muito familiar a mim, muito próxima, e eu tive a maior facilidade para apresentar essa biografia. E no dia que eu apresentei, o professor Valdo estava presente junto com o Osmar Ramos, e o professor Valdo disse, é a primeira vez que eu vejo Balzac aqui, que ele não ressomou desde a dessoma dele lá, em 1850. E ele não ressomou. Então, ele estava presente no dia da apresentação. E isso foi mais um dado que eu percebi da minha conexão com esse autor. Em 2010, nós tivemos um filme chamado O Último Romance de Balzac, do cineasta Sarno, né? O Sarno, Geraldo Sarno. Esse filme foi indicado para Gramado, para o Festival Internacional. O professor Valdo pediu que eu fosse representando para fazer. Eu participei da conferência de imprensa sobre esse trabalho e, realmente, daí em diante, surgiu todo um processo de conexão, de retrocognições, de identificação, de vínculos grandes com essa personalidade. Então, ele também foi orientado por Zéfiro, naquela época, né? Ele foi orientado, ele teve um interesse grande pela questão parapsíquica, lembrando que, ao mesmo momento, ele é contemporâneo de Kardec, mas ele não aprofundou os estudos, porque ele era
muito disperso nas condições de estudo dele. Ele era uma cabeça, uma personalidade. A cabeça dele era um mundo, mas era um mundo disperso. Não era desorganizado, porque ele escreveu A Comédia Humana, foi a primeira novela que teve continuidade de personagem de um livro para o outro, ele nunca esqueceu de nada, eram mais de 2.000 personagens. Então ninguém pode falar que ele era desorganizado, ele era autodesorganizado, intraconsciencialmente desorganizado. Então, com isso, ele não conseguiu, vamos dizer assim, captar as inspirações de Zéfiro, que era essa personalidade, que tem já um livro publicado sobre isso, que é uma para-identidade, uma identidade extrafísica do professor Valdo. E assim, esse é o contato, essa é a presença do Balzac nesse contexto, e ele tinha projetor, ele era projetor e anunciou a nova ciência, a projeciologia, que depois se concretizou.